Estamos aguardando só uns 2 minutinhos para as pessoas irem entrando. Queria mais uma vez agradecer a sua disponibilidade para a gente trocar ideias sobre esse momento difícil que todos nós estamos vivendo, não é? É verdade, Aline. A gente está passando um momento difícil, eu acho que é um momento de reflexão, é um momento de darmos as mãos e todos nós tentarmos sair desse momento vitoriosos, né? Com alguns aprendizados, talvez alguns erros, alguns acertos, mas de uma forma ou de outra eu acho que vamos tentar, digamos assim, implementar para o nosso setor, certo? Coisas boas, num plano muito maior, é isso que eu vejo, sabe? Eu acho que todo momento de crise é um momento de engrandecimento. E eu De acho que a gente precisa aprendizado, de muita maturidade dentro do Brasil para a gente lidar com o setor portuário e o setor marítimo. Eu acho que de uma forma de, assim, como um todo, esse nosso meio de transporte aqui, que eu acho que ainda é muito deficitário, sabe? A gente tem que crescer muito. Eu acho que a gente já tem crescido bastante, mas eu com acho que agora, certeza. no momento de pandemia, é um momento para a gente crescer ainda mais, sabe? Para refletir ainda mais. E eu acho que é aí onde a gente tem que estar juntos, sabe? Todos os estudiosos, curiosos da área, é um momento para a gente engrandecer a área, é um momento que a gente perceber que essa área é tão importante, não só para o comércio exterior, para o comércio local, mais ainda, né, para a cadeia logística como um todo, né? Nós dependemos dos portos e aeroportos, nós dependemos dos meios de transporte. E eu acho que é isso que é importante a gente chamar a atenção nesse momento. Com certeza. Bom, já é 19 horas, então vamos dar início formalmente à nossa live de hoje. Eu tenho a honra de ter como convidada a doutora Raquel Filomeno, minha querida amiga de muitos anos. A doutora Raquel, apesar que muitos já conhecem, dispensa qualquer apresentação, mas eu vou resumir um pouquinho do currículo dela. A doutora Raquel é advogada há 22 anos, tem MBA em Gestão Portuária e Negócios Internacionais, é presidente da Comissão de Direito Marítimo e Portuário, Aeroportuário e Aduaneiro da OAB Ceará, é vice-presidente da Comissão Especial de Direito Marítimo e Portuário, Conselho Federal da OAB, conselheira estadual da gestão 2009 da OAB Ceará e coordenadora da Maritime Law Academy no Ceará, que está atracando com os cursos de Direito Marítimo e Portuário e Direito dos Transportes. Então, é com Vamos muita honra implementar que processo. com certeza, que nós a recebemos aqui e nós vamos tratar de um assunto que está mobilizando a nossa classe em geral, que é a respeito da essencialidade dos portos frente à necessidade social nesses tempos de Covid-19. E, sendo assim, eu gostaria, então, de solicitar, doutora Raquel, que nos posicionasse qual a sua ideia sobre ser ou não o serviço dos portos essenciais e como é que está também a realidade aí no Nordeste do país. Bem, inicialmente, Dinda, doutora Eliane, eu queria agradecer aqui, já que estamos oficialmente, né? Queria agradecer por estar aqui podendo contribuir com esse setor que é tão importante. Eu sou fã da MLO, sou fã das atividades, mas sou fã sua
tivemos também do Dr. Washington também sobre esse assunto, e agora, dando continuidade, então, nós estamos com a doutora Raquel, que acredito que caiu a conexão, e nós vamos solicitar novamente que ela se conecte. Um momento. Mais um minuto, por favor. Nós estamos aguardando a conexão da doutora Raquel. A internet está bastante instável. Deixa eu conversar com ela via WhatsApp. Verificar se ela já está entrando. Oh, olha, boa noite a todos aí. Pedro Calmon, mais uma vez, nos prestigiando, Luciana Marques, Tassi Vieira, Paulo. Acho que ela já conseguiu se conectar, um momentinho. Caiu. Estamos nós aqui novamente. Voltamos. A gente está com muitas lives. Ah, sim. Mas isso é porque a gente estava comentando no início, antes de iniciarmos formalmente a nossa live, que tudo tem um lado bom. E eu acredito que esse é um deles, né? Que essa pandemia fez com que todos parassem e observassem não só as suas próprias vidas, olhar um pouco para dentro de si mesmo, mas também ao redor e repassar informação, nos unirmos no sentido de passar esse momento da melhor forma possível. E, conforme você estava mencionando, Raquel, a nossa área era uma área que até então, acredito que não era tão valorizada. E após essa pandemia, tenho a impressão que até as pessoas que não tinham essa consciência observarão o quanto é importante e quanto é essencial o serviço de movimentação de cargas pelos portos. Então, nesse sentido, eu repito a minha pergunta, gostaria de saber a sua opinião, se o serviço portuário é essencial e se há alguma possibilidade de nós termos essa área também afetada por medidas de isolamento. Sim. Então, professora, como eu estava lhe falando, a parte dos portos em si, essa essencialidade, como a gente coloca aqui, dentro desse âmbito internacional, nacional, local e tudo mais, como eu digo, ela está muito ligada à questão da logística em si, essa integração logística que a gente tem em todo o âmbito, né? Os meios de transporte, eles precisam estar interligados para que os próprios portos possam funcionar e possam estar, né, integrados dentro dessa, digamos, dessa sazonalidade também. E aí a gente vem dentro de um plano maior, que são os planos de contingência. Eu até indo um pouco mais além, eu acho que essa contingência ela tem a ver com essa eventualidade e a causalidade, né, que gera em torno do momento em que a gente vive agora, que é um momento de pandemia. E com isso a gente tem algumas essencialidades no mercado e algumas adaptações também, né, como eu havia falado. Isso gera muitos curiosos, né? Por quê? Porque você começa a ter mil ideias e alguns ideais de como tentar traçar planos de contingência para que isso seja, obviamente, atendido à sociedade dentro do âmbito da sua essencialidade. Então, vejamos, quando a gente coloca a parte de desenvolvimento, isso olhando de uma forma macro em relação ao desenvolvimento dos portos e o que a gente teve até então, a gente se depara com esse momento de contingência. E isso, quer ou não, está ligado à parte da maturidade e o desenvolvimento da área de transporte como um todo. Nós não poderíamos ter atendimento a essa essencialidade, como os portos, a atividade já essencial, inclusive como decretado pelo próprio governo federal, né, agora através do decreto e depois regulamentado com a medida provisória, né, que é a 926,
a gente ainda tem um momento muito maior, que é a essencialidade em relação ao plano de contingência para atender o problema que a gente está vivenciando, veja. Então, assim, eu acho que não é só essencial, né? É essencialíssimo. Eu acho que é uma atividade primorosa. É uma atividade até que a gente já deveria ter, digamos assim, já ter investido muito mais no Brasil, tá certo? A exemplo, como vem em outros países, porque o modal realmente marítimo, e inserimos isso no porto, né? Ele é o melhor modal em termos de preço, né? Em termos de essência de mercadorias de grande porte, né? A gente tem isso inserido e eu não consigo ver essencialidade se não for ligado realmente a portos e aeroportos. A sociedade depende disso para sobreviver. E essa que é a verdade. Então, assim, esse plano de contingência, como eu estava falando, a gente precisa ver ele também de uma forma macro. Veja, existe um esforço, como a gente sabe, muito grande, né, dos portos. Eu diria portos e aeroportos, porque eu vejo que está tudo um pouco também ligado, e é um serviço também essencial. Nós estamos precisando dos dois agora para poder... Cadeia logística. Dentro da cadeia logística. Então, assim, se a gente vê a questão do desenvolvimento, mas agora, nesse momento, a gente tem que ter a maturidade, né, a serenidade de tentar traçar planos de contingência para podermos atender o que a sociedade realmente necessita. E não podemos parar, esse é o problema. Né? Em todas as outras áreas que a gente vê dentro do arcabouço do direito como um todo, né, e da legislação, todas as outras áreas elas podem parar. Lojistas podem parar para que gera para os portos um problema. Veja, nós estamos agora em um momento, por exemplo, no estado do Ceará, eu agora mesmo estava conversando com a presidente da Companhia Docas, em que apenas 40%, né, dos funcionários estão na ativa, porque uma boa parte são funcionários já antigos, né, e que, inclusive, maiores de 60 anos, que estão sendo colocados para casa, né, pelo um plano também de contingência, para atender esses funcionários. Então, veja, é um problema muito grande para ser administrado. Os portos, como eu havia falado desde o início, tem que ter uma maturidade muito grande, uma serenidade para enfrentar esse problema de frente. Especificidades de cada porto, né, dentro da região a que ele atende. E isso também é um outro problema. Digamos, nós temos locais internacionais, nós temos portos nacionais, que nós temos problemas maiores, de contingências maiores do que, por exemplo, o que eu vejo aqui do estado do Ceará. Nós estamos num plano aqui em que nós não temos entrada e saída, e, ao mesmo tempo, estamos atendendo sem a entrada, mas dentro, volto, de um plano de contingência, como o próprio navio aqui, que acabou de atracar hoje pela manhã, que foi um navio holandês, que tinha sido recusado pelo Porto de Recife, que nós acabamos fazendo aqui, digamos assim, toda a parte levando toda a parte do que eles precisavam, de essência do que precisavam. Então, fizemos abastecimento, né, levamos toda a parte de alimentos e tudo mais. E isso tem que ter um plano de contingência também, porque existe a contaminação das próprias pessoas que atuam dentro, né, dentro da área de porto. Eu não tinha conhecimento de que haviam portos que estavam vetando ou restringindo a entrada de navios. Então, isso tem acontecido tanto em Recife como em Fortaleza. E qual é o critério que tem se utilizado? Esses navios que entram apenas para provisionamento e só está entrando navio que efetivamente vai carregar ou descarregar? O que está acontecendo, doutora? Nos conte um pouco mais. Precisamos, dentro da essencialidade, a gente precisa manter a atividade portuária funcionando. Não só, né, a parte essencial, né, em si, não só a essência do que nós estamos vivendo desse plano de contingenciamento, mas também, gente, a gente não pode deixar de ver as outras cargas de uma forma geral.
Então, eu tenho que ter a união de tudo isso e uma atenção muito maior, por isso essa maturidade no momento, para que todo esse planejamento logístico funcione. Isso é importante que estudiosos da matéria, né, as pessoas que lidam, obviamente, com esse dia a dia, porque cada um dentro da sua especificidade, tem a ideia da necessidade, né, de se traçar planos de contingenciamento, por isso que eu digo que o contingenciamento é a palavra de ordem nesse momento, né, de traçar planos e, obviamente, ir atrás de novas ideias, como, por exemplo, tivemos um problema aqui recentemente que foi a invasão de hackers, né, no sistema da Companhia Douglas. Parou tudo, né, as coisas ficaram manuais e agora que estão se voltando para uma nova situação. Talvez até vão ter que contratar, né, sem licitação, nós estamos numa época de calamidade pública, né, então esse é um planejamento que vamos ter que ter, porque o porto não pode parar como atividade essencial. E para que o porto possa funcionar como um todo, eu preciso ter toda a parte operacional englobada. Então, eu tenho que dentro da área de porto organizado. E temos também a área do Porto do Pecém, que precisa dos operadores, porque também operam cargas, né, essenciais, que são cargas de um fluxo maior, como frutas, né, a parte de flores e tudo mais. Então, veja, tudo isso dentro de uma cadeia logística precisa funcionar de forma integrada. E é isso que eu acho um momento importante que nós vivemos agora, e principalmente, doutora Eliane, muito importante a MLO lançando aí essa pós-graduação, né? Tanto na parte de logística, como na parte de estudos da área do direito. Maior em relação à parte jurídica, que é o que tanto se fala hoje em dia, da insegurança jurídica na nossa área. Que é um outro problema também que a gente está vivenciando. Nós já vivenciamos em essas épocas todas, e agora, diante desse plano, nós temos que rever algumas tantas, né, que agora é uma chuva de legislação, uma chuva de todo dia um decreto, né, a gente tem aí digamos assim, uma decorrência dentro dessa cadeia logística para atender não só o que a gente atinge, obviamente, cargas, né, digamos assim, de um fluxo, por exemplo, a carga de benzina, que eram cargas, obviamente, perigosas, manuseadas de forma perigosa, e que a gente tinha uma legislação e que temos uma legislação própria para isso. Então, quando eu vejo assim, né, a parte da essencialidade, voltando para essa questão da essencialidade, eu não deixo de ter que analisar o plano de contingência. Né? Mas, ao mesmo tempo, bem, em portos e aeroportos, eu vejo que uma das coisas que precisam ser implementadas e que talvez agora a gente consiga traçar planos B, né, porque todo mundo tem que ter um plano B para tudo. E eu vejo muito ainda, a gente deve citar nos portos, a relação da TI. Que eu acho que eu chamo a atenção, que a TI realmente, na parte de portos, é essencial. Quando eu preciso ter uma interligação de todos os anuentes, né, os órgãos anuentes e os fiscalizadores, anuentes fiscalizadores, para que eu possa ter uma fluidez maior, porque tudo na logística, né, a gente tem que ver também como digamos assim, uma fluidez, uma rapidez dentro do fluxo de carga. E aí eu me deparo no Brasil, que às vezes assim, entristece muito a gente ainda, com uma coisa assim, muito primária, arcaica, né, que é aquela questão dos caminhoneiros, que se atrasam tanto, né, e que às vezes a gente só tem, por exemplo, aqui um scanner para poder, né, dar fluidez a uma carga, e entrada e saída do porto. E isso ainda eu vejo muito. Também para que eles permaneçam aguardando, né? Exatamente. E aí eu clamo para que os experts da área,
digamos assim, tracem um plano e um planejamento, até para evitar tantas demandas que a gente acaba tendo que entrar na justiça com tantas demandas, tracem um plano de contingência em relação a essas cargas essenciais. Não podem demorar. Porque, como eu vejo como um instrumento necessário à sociedade, como um bem público, eu preciso ter, obviamente, digamos assim, um aparato de que é ativo, digamos, dos navios que teriam preferência para entrar nesse processo. Sim, aí eu tenho as cartas, obviamente, os navios de preferência, e eu preciso também ainda dar fluidez à contingência, que é o que a gente está vivendo agora nesse momento de pandemia. Veja, e ainda temos um problema também, que neste momento de pandemia, eu tenho muitos funcionários que estão acima de 60 anos, todos foram mandados para casa. Então, por mais que estejam fazendo teletrabalho e tudo mais, mas eu não tenho ali eles na ajuda do contingenciamento das necessidades e urgências que precisam nesse momento. Então, assim, a gente precisa clamar agora para que as pessoas possam entender que o momento agora é de traçar o plano B, de arcar com uma infraestrutura melhor na área dos portos para que eu possa realmente gerar o desenvolvimento. Que é isso que eu acho que os países lá fora já estão há muito tempo investindo nesse setor. Né? E aí, por isso que eu tenho, obviamente, Rotterdam, né? A gente tem aí os portos China e tudo mais, com muito mais eficiência, né? E eficácia no setor, que a gente aqui ainda está, digamos, em alguns pontos engatinhando. Né? Ontem nós estávamos conversando exatamente sobre a necessidade de automação, né? E de algumas medidas importantes relacionadas a essa questão que eu achei muito interessante, o termo que foi colocado por você, Raquel, desse plano de contingência. Eu acho fundamental esse planejamento. E, realmente, se os nossos portos tivessem avançado algumas medidas de automação e modernização, com certeza nós não estaríamos tão dependentes dessa estrutura que envolve toda uma cadeia de trabalhadores que, infelizmente, até porque estão, às vezes, ou na zona de risco, ou até para evitar que eles sejam vetores, tenham que estar parcialmente em isolamento. Não são todos os trabalhadores que estão em plena atividade. E você citou uma coisa muito interessante também, que a gente fala muito de porto, 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 e acaba esquecendo como a carga chega ao porto. É muito interessante a sua colocação, né? Como está o atendimento aos caminhoneiros, essa interação aeroporto, porto, as cargas que utilizam da multimodalidade. Achei muito interessante a sua colocação, né, nesse sentido. E temos aqui uma pergunta que foi feita pelo Mundo Offshore, nós agradecemos aí a participação, que ele pergunta o seguinte, que como tem sido feito o contato entre os tripulantes e os funcionários do porto? A senhora tem noção de como tem sido feito, ou se cada porto tem adotado uma estratégia? Olha, o que nós temos visto, obviamente, tudo, em relação a essa questão, agradeço a pergunta, tem sido realmente em relação aos sites, como eles estão colocados. Vocês podem, inclusive, no estado do Ceará, acessar tanto o site da Companhia Docas, como do CIP, que é o Complexo Industrial Porto do Pecém. Né? Obviamente, todos nós estamos trabalhando, né, home office. Inclusive, o próprio administrativo, dos portos também, todos estão home office, né? Os presidentes dos portos estão home office. E quem está realmente na ativa são os sindicatos, obviamente, estive em Capazia, estão todos lá, inclusive eu tenho visto, né, e contactado com muitos deles. E o que nós temos visto realmente é um plano
de contingência para atender esses navios. E daí nós vemos todo, não só a questão dos EPIs, que precisam ser, obviamente, obedecidos dentro da seara do que a gente já vê, do que a gente já vem estudando durante todo esses momentos, né? Mas agora, mais que isso, existem outras necessidades, que são máscaras, que são luvas, né? Que são, obviamente, fardamentos diferenciados, além de tudo, em relação à questão que só tem, obviamente, na DOCA, nós já temos aqui terminal de passageiros na companhia DOCAS, mas eles têm exigido, né, o MDA, né, que é no caso, aquela declaração marítima de saúde, onde são declarados o que todos os passageiros, ou qualquer passageiro que possa vir a ter, né, alguma doença, alguma coisa pré-existente, ou precisa de um atendimento, ou coisa que vale, é feita a declaração antes. Lembrando também que os navios que vêm, né, obviamente, da China e do Oriente, eles levam 14 dias para chegar, então é óbvio que dentro desses 14 dias as pessoas lá dentro já devem estar, né, fora de perigo para que possa não, né? Ou não. Aí, obviamente, é feita essa declaração, é comunicada à autoridade portuária e ela toma as providências local para, obviamente, indicação a hospitais, atendimento local e tudo mais. Mas veja, o atendimento, respondendo à pergunta do colega, o atendimento em relação a isso não só tem que ser obedecido, eu já estava falando que a questão do plano de contingência é tão importante, porque eu preciso atender não só, né, obviamente, usando os equipamentos de proteção normais, botas, luvas, capacete, tal, mas agora mais ainda. Agora eu preciso atender ao que é a nossa contingência do momento, que é a pandemia. Então, entenda, é por isso que eu estou tanta atenção que esse momento é essencial de maturidade, né, de a gente não vir a histeria do momento, porque tudo isso leva a muitos complicadores. E talvez seja um momento de maior investimento dos fondos, principalmente na área de TI, porque eu preciso ter eficiência, eficácia, eu preciso ter rapidez no atendimento, e eu preciso fluir a carga normal que está no porto e que precisa chegar para que nós não tenhamos desabastecimento em nenhum local. Né? Nós temos visto que, até bato palma, estão de parabéns todos os nossos operadores portuários, estiva, capatazia, que tem feito um serviço maravilhoso. Muitas homenagens a eles, né? Não tem faltado nada para a gente, né? Isso é fantástico. Eu espero que, enquanto dure esse momento de guerra, realmente não falte nada para as nossas famílias, para os nossos doentes, para o pessoal da saúde que tanto precisa. Enfim, que a gente atravesse esse momento e consiga, depois disso, né, estudarmos, professora Eliane, momentos de contingência e tentarmos ajudar os portos e os profissionais do direito e os estudiosos a, digamos assim, mostrar para eles o que é a essencialidade que talvez o Brasil ainda precise, né? Porque, veja, eu acho que é essencial essa proposta, doutora Raquel, e gostaria muito que nós, enquanto no âmbito da academia e junto também com o trabalho maravilhoso que a comissão da UAB Federal tem feito, a estadual e as outras, né, das cidades, que nós pudéssemos realmente levar o debate adiante e dialogar com estes players até para auxiliar o legislativo nesse aspecto. Porque o que a gente vê, e eu concordo plenamente, e ontem também na live com o Max Show foi falado isso, e nas demais também, é que são muitas competências diversas e não há um diálogo entre as autoridades e, digamos, são muitas leis, muitas normas que às vezes se conflitam. E então, eu acho que essa área necessitava, eu acho que esse momento pode ser crucial para que a gente leve esse aprendizado e não esqueça. Porque a gente não pode esquecer a hora que passar que nós temos esse compromisso, e é um compromisso importante, é um compromisso que é com a sociedade, afinal que a nossa área ela como
poucos pensam que são poucos os que atuam na área. Não, somos muitos, apesar que estamos cada vez mais abrindo postos de trabalho na área da advocacia marítima, portuária, na consultoria, digamos, esse diálogo que a doutora está propondo é fundamental, e queria, inclusive, me colocar à disposição para que, se você pudesse, digamos, ser a nossa comandante nesse sentido, porque eu sei da sua expertise de conhecer não só marítimo, mas portuário e logística. E são poucos os profissionais que têm essa visão sistêmica. Eu mesma só tenho uma visão mais detalhista da área marítima. E, às vezes, uma profissional com a sua formação tem muito mais condição, às vezes, de nos conduzir com segurança a esse diálogo, chamar esses players para o diálogo, propor alguns estudos e direcionamentos nesse sentido. Eu acho que é um papel que a gente precisa exercer, e tanto você como tantos outros que fazem parte das comissões de direito marítimo, aduaneiro e portuário nas OABs, como os professores, enfim, e os advogados em geral, consultores, especialistas em comércio exterior, enfim, não vamos achar que o problema é só jurídico. Ao contrário, nós temos que ouvir e entender que o lado jurídico precisa do entendimento da prática. Então, eu acho muito interessante essa sua proposta. É um momento de união. Realmente é um momento de união. É um momento, inclusive, para a gente chamar a atenção que existe essa área, que ela precisa ser estudada, ela precisa ser implementada e ela requer investimento, para que a gente possa traçar desenvolvimento. E isso é importante. A gente vê uma leva, né, enfim, de normas administrativas, né, na verdade, até eu diria uma asfixia regulatória, que toda hora muda e que toda hora a gente tem que estar se atualizando em tudo. Asfixia regulatória, gostei do nome. Gostei. É isso porque mesmo. Angustia realmente. Por exemplo, agora nesse período de pandemia, a gente fica entrando com liminares e afastando tributos e tentando colocar mercadoria dentro de casa, e a gente esquece, tá, que se tivesse realmente uma implementação de um plano de contingência, se a gente tivesse amadurecido um pouco mais, né, e idealizar que isso realmente um dia poderia acontecer, nós não estaríamos nessa problemática toda que se abarrota também o judiciário. Eu acho que não é saudável para ninguém. Você tá entendendo? A gente precisa realmente focar numa implementação maior, de tentar ver o que é mais eficiente. Não adianta nós termos uma série de regulamentos, uma série de normas e atendimento. Eu vejo até, às vezes, Receita Federal recusando documentos porque a caneta não está azul, tinha que ser preta. Entendeu? Esses são problemas pequenos que a gente vê, e a carga ali parada, aí eu tenho depois a decorrência de outros custos que acabam a gente querendo defender o cliente, dar uma satisfação e resolver aquele problema, né, de uma forma rápida, e que às vezes a gente não está interligada, essa cadeia logística, né, essa teia de TI tem que estar interligada para que a gente tenha eficiência. O BL eletrônico, né, que ainda não é aceito, não é regulamentado, dentre outros, né? Aliás, as pessoas que estão, nossos amigos que estão nos assistindo, estão batendo palma, elogiando as suas colocações, sabe as palavras, e eu concordo plenamente. E eu gostaria de trazer uma questão que ontem foi colocada na live por você, Raquel, que o porto de Pecém está sendo administrado pelo porto de Roterdã. Gostaria que você nos contasse um pouco mais dessa experiência, porque acredito que, então, o porto de Pecém, com essa proximidade, digamos, de uma administração de um dos maiores e mais eficientes portos do mundo, já deve estar com uma visão de futuro muito mais pragmática do que outros portos. Pelo menos assim, mesmo de longe, eu tenho essa impressão. Então, eu gostaria que você nos contasse um pouco mais sobre essa experiência.
Existe, professora Eliane, realmente toda uma sistemática dentro do complexo dali, onde está alocado o Porto do Pecém. Hoje nós temos que é realmente um complexo, né, verdadeiramente. Nós temos ali, né, a área industrial, nós temos a ZPE, que é uma zona de processamento, de exportação, quer dizer, até onde eu sei, a única do Brasil em funcionamento, né, e nós temos ali o porto em si. O Porto do Pecém, obviamente, depois com essa, digamos, associação, essa parceria com o Porto de Rotterdam, eu acho que ele só tem a ganhar. Quer ou não, assim, a gente, além de tudo, aprende muito, que é o que nós precisamos aqui para poder desenvolver o nosso Ceará. Então, eu acho que todos ali nessa ambiência só tem ganho, entende? Só tem tido ganho. É óbvio que aí vem problemas, entraves jurídicos. Sim, acontece, porque nós estamos num âmbito nacional e, como eu falei, a asfixia regulatória principalmente, e começa da área empresarial, certo? Começa de uma associação em si, começa de... nós estamos dentro do plano de governo. Plano de governo é problemático também, né? A questão, digamos assim, para você entender as normas e fazê-las fluírem, né? Nós temos licitações, nós temos implementação, nós temos a ambiência governamental como um todo. Então, assim, é óbvio que eles entraram aqui e sabedores, inclusive, que iriam enfrentar alguns entraves. Mas nada disso eu digo que nada é insuperável, nada é insuperável. Eu acho que a gente vai superar todos esses momentos e eu acho que a eficiência do Porto do Pecém vai ser exemplo ainda para muitos estados, sabe? Inclusive, nossa tem uma localização geográfica estratégica, né? E que facilita também. Estratégica, nós somos o estado do Nordeste que estamos mais próximos, né? Com maior, digamos assim, proximidade em relação aos outros, né? Aos outros países. A rota, né? Com a Europa. Exatamente. Então, isso aí nós só temos a ganhar. A questão, eu acho que é só mais um ajuste. Isso leva realmente um pouco de tempo, porque, como eu disse lá no início, isso tudo depende da maturidade. A gente precisa começar a elevar, né, chegarmos num ponto de maturidade e a fluidez vai conseguir. Mas lá tem excelentes profissionais, inclusive, que já estão lá há muito tempo, que sabem a essencialidade daquele porto e as características dele frente ao que a gente precisa, e eu acho que eles podem complementar com a Companhia Docas, que é o que nós temos aqui, que é o porto organizado, mas que está ainda voltado agora para um outro momento, né? A gente vai ter aí a licitação em relação ao terminal de passageiros, que vai passar, né, para um ente privado em pouco tempo. Agora foi até, eu andei olhando, eles suspenderam agora, nesse momento, porque, enfim, pelo momento que a gente vive de guerra, mas que daqui a pouco, obviamente, isso vai acontecer, isso é importante que aconteça, né, para também a gente ter um maior desenvolvimento nessa área. Nós precisamos também dar vazão e influência à parte de turismo do nosso estado, que é muito importante. O Ceará vive do turismo, né, e a gente precisa realmente dar... Então, e aí a Companhia Docas vem para complementar, mas ela também está nesse processo que ainda não foi divulgado como um todo, mas também está num processo também, eu acho que de privatização. Eu acho que essa é a intenção do governo federal. Eu não sei como é que isso vai desenvolver. Me parece que sim. Mas tudo realmente foi interrompido, né? Porque por esse momento que nós estamos vivendo. E uma das questões que você comentou, que é muito me preocupa, e acredito que todos nós, como é que vão ser tratadas essas questões depois, com relação aos contratos, a discussão de caso fortuito ou força maior, porque, conforme você mesma comentou, muitas medidas já poderiam ter sido tomadas. Nós enfrentamos algumas outras crises, né, com a gripe suína, o ebola, enfim. Será que realmente dizer que uma pandemia é imprevisível e inevitável é uma discussão jurídica muito complexa? Lógico que eu acho que ninguém poderia imaginar, pelo menos nós que não somos da área médica, não estamos nessa área científica, que um vírus pudesse ser fatal exponencialmente como tem acontecido.
E mais, você estava dizendo, né? O tripulante chega com 14 dias, não apresenta nada. Ok, mas ele pode ser ele está com o vírus e não ter desenvolvido. Sintomático, que é o que eles estão colocando agora. Né? O assintomático, exatamente. E isso foi até uma situação muito interessante, porque eu vi numa norma recente, e houve até algumas liminares que foram suspensas em relação ao nosso aeroporto aqui, isso é até uma curiosidade. Porque as pessoas assintomáticas, o termômetro que eles estavam colocando, que era que o governo exigia, né, eles não detectavam se a pessoa estava. Então não tinha, digamos, foi por isso que derrubaram até a liminar, né? O desembargador derrubou exatamente por esse sentido, porque não tem menor condição de você estar colocando, obviamente, os termômetros nas pessoas sem saber, porque são assintomáticos, você pode não estar com febre, pode não estar. E até o termômetro pode ser um instrumento de transmissão do vírus, né? Porque ele diz que ele fica no papel, no ferro, no aço, enfim. Eu acho que essa é a grande problemática. Eu acho que os assintomáticos é que nos preocupam muito, né? E não tem como conter, porque vai exigir que os tripulantes fiquem confinados a bordo. Quanto tempo? E como é que fica o comércio em si? O navio não pode parar, nós temos problemas de fretamento, de carga a ser entregue, carga perecível, enfim, o mundo já está parcialmente parado, mas mais que isso, acredito que seja fatal para muitas economias. Eu tenho ouvido do empresariado em geral que não consegue sustentar 2 meses essa situação e a maioria nem 1 mês. Todos os operadores e todas as pessoas que lidam com a parte de porto, seja não só o porto em si, mas todas essas empresas, elas estão precisando, nesse momento, refletir. Todas elas estão refletindo. A parte econômica, a parte trabalhista, a parte operacional, né, a parte de contingenciamento também, porque, digamos, dá uma pane. Como que aconteceu agora com a Companhia Docks? Como é que você operacionaliza? Porque como atividade é essencial, voltando até o nosso tema, a gente não pode deixar de ter a operacionalização do dia a dia. Então, além da parte de atender ao momento que nós estamos vivenciando, tem a parte realmente da fluidez para que nada falte para a gente nos nossos supermercados, né, nas nossas farmácias, enfim. Nossa casa, Não, acaba. Então assim, eu acho que todo mundo agora vai ter que refletir, né, para que a gente possa viver agora o segundo momento. Na parte de porto, inclusive, foi até, professora Irene, o tema do meu MBA, quando eu prestei no meu TCC, foi exatamente o seguinte: o investimento do porto para gerar desenvolvimento. Eu preciso ter um investimento no porto, nos portos. Caso contrário, eu não posso jamais ter eficiência, eficácia, digamos, né? Ele não tem como funcionar dentro da sua intermodalidade, ele não tem como funcionar e dar a fluidez que nós precisamos como um bem público importantíssimo, né? Como entrada e saída de riquezas de qualquer país, se a gente não tiver desenvolvimento. Eu acho que a gente tinha que chamar atenção, né, para o governo, de uma maneira geral, que não adianta cobrar dos portos eficiência, eficácia, ou tudo mais que o porto realmente tenha que atender para que a gente possa ter, digamos, todo esse aparato, né, de mercadorias, né, e um aparato jurídico também, porque isso atrapalha toda uma cadeia, isso gera outros problemas. Mas sim, tem investimento, nós precisamos cobrar investimento. Eu acho que as autoridades portuárias precisam, né, se unir e talvez até junto com esses consultores, de uma forma geral, para cobrar investimentos. Se a gente não tiver dragagem, né, se a gente não tiver essa pontualidade, né, dessa, digamos assim, de uma agenda que possa ser traçada de investimento, não adianta falar em desenvolvimento, não adianta falar em plano de contingência, não adianta falar em avanço TI, nem plano B, nem coisa nenhuma. Nós vamos funcionar sempre de uma forma, digamos, capenga. Nem estou dizendo que a gente funciona de forma capenga, não. Longe disso. Mas eu acho que a gente precisa mais, a gente precisa investir mais no setor portuário. Eu acho que os portos têm que ser a tecnologia de ponta de qualquer país. Caso contrário, nós vamos ter problema
como sempre, vamos ter travamento de carga, né? Vamos ter os problemas com receita, né? Vamos ter problema com a Visa, vamos ter toda essa problemática que a gente vivencia no dia a dia. O diálogo que a doutora está propondo é tão importante, realmente. E eu lembro, professora Eliane, até gostaria de lhe elogiar, porque a doutora já vem chamando a atenção disso há muito tempo, já vem, inclusive, promovendo que as pessoas procurem realmente, né, digamos, estudar essa matéria toda. Eu acho que quanto mais operadores do direito, quanto mais pessoas, quanto mais estudiosos, advogados e tudo mais, a gente estiver laçados e uns entendendo a problemática de que o outro vivencia, nós falamos a mesma língua e conseguimos, obviamente, um desenvolvimento muito maior, talvez com propostas maiores, porque é tão importante essa do judiciário e do próprio empresariado em geral, né? Claro, nós nos paramos hoje, inclusive, a informação do paciente. Exato. E a gente precisa, inclusive, levar isso para os magistrados, né? Quando você tem digamos, esses gargalos regulatórios, esses problemas que nós vivenciamos, né? Com cargas, inclusive, perigosas, com, digamos, problemática do porto que nós vivenciamos no dia a dia, frente aos órgãos fiscalizatórios e anuentes, às vezes, muitas vezes, o próprio judiciário não entende o que é digamos, aquele pleito, entende? Isso dificulta o nosso diálogo em muitas vezes, né? Dificulta você ter a eficiência do pleito. Tem a sua peculiaridade, né? Da um país tão de diversidade como às vezes como haver um parâmetro único para todos os portos, porque às vezes os usos e costumes, a lei dos portos, digamos, aquela costumeira, ela é direito positivado. Então, e o judiciário, com certeza, às vezes não tem consciência e não tem, às vezes, forma, inclusive, de chegar a essa informação, apesar que nós já estamos crescendo muito, já temos bastante obras, estudos sendo publicados, e aí fica aí meu convite para que esse seu estudo seja publicado, porque parece Eu fico à disposição, mestra. E o que precisar, nós estamos aí. Se tivesse te ouvido, a gente não estaria passando por isso, né? E é muito importante esse momento que eu queria também deixar registrado, que a EMILO está proporcionando, doutora Eliane, porque assim, eu tenho, obviamente, visto muitos colegas e muita interação, e muitos curiosos e curiosidades que, inclusive, colocam para a gente situações que fazem também a gente refletir dentro da operacionalização e da visão de cada um. E é muito importante esse momento que a EMILO está proporcionando. Que bom que a gente continuasse, mesmo depois do plano de contingência, a gente continuasse fazendo esse que a gente tem que assumir perante a sociedade em geral, né? Trazer essa discussão contínua, com certeza. Se depender de mim, e agora também sabendo que você está à disposição, a gente, com certa regularidade, vai manter esse meio de comunicação, até para que pessoas interajam, conheçam um pouco mais do nosso setor, né, e entendam, talvez, a necessidade de formação e informação para que a gente possa mudar essa realidade. Encerrando, eu queria que você deixasse uma mensagem final a todos nós sobre esse momento e talvez o momento que a gente vá enfrentar nos próximos dias ou nos próximos meses. Eu fico assim muito entristecida pelo momento que nós estamos vivendo. Eu acho que é um momento realmente
de guerra, são muitas vidas, né, que nós temos aí perdido. É um momento de muita reflexão, é um momento de engrandecimento, talvez de busca pela maturidade, que os próprios na área portuária realmente entendam que precisamos ter sempre planos de contingência para a gente tentar vencer esses desafios. Eu entendo do esforço de todos eles, tanto é que aclamei aqui, aplaudi todos eles, exatamente por isso, por eles estarem ali nessa frente de batalha, enquanto nós estamos nas nossas casas, né, no conforto das nossas casas, alguns que como conseguem ter, mas enfim, enquanto a gente está aqui esperando que essa pandemia passe, eu queria realmente deixar registrado aí os meus aplausos para todos aqueles que estão nessa frente de batalha. Eu acho que eles também, além do povo da saúde, eu acho que eles também são os nossos heróis, entende? Para não deixar essas coisas... Para que nós que estamos na situação de isolamento continuemos sem contato com o vírus, né? E aí vai não só que estão ali, mas o profissional que faz entrega, né, do supermercado, as pessoas que não estão deixando esse mínimo existencial faltar para a população em geral, né? Os operadores portuários, os agentes marítimos, enfim, nós advogados que estamos, digamos, dando até plantão, uma força para os nossos clientes para que eles possam passar esse momento, que são muitas as dúvidas. Então, eu também honro e agradeço todos aqueles que neste momento estão enfrentando essa guerra, como você mesma disse, e eu concordo, e, de certa forma, arriscando as suas próprias vidas em função de um bem maior. Eu também honro e agradeço a todos eles. Mas eu tenho fé que nós vamos superar isso tudo e que o momento que virá vai ser exatamente isso. Nós vamos superar e montarmos aí um outro momento que eu acho que vai ser muito importante para o nosso desenvolvimento. Professora Eliane, o Brasil merece isso e eu acho que a gente vai ter um momento muito melhor. Talvez até... Ele está em Fortaleza com certa frequência por conta do curso que você está coordenando e vamos verificar uma forma de operacionalizar essa sua proposta de que a gente possa prestar um serviço maior à comunidade em geral, através dos nossos estudos e talvez sermos aqueles que possam realmente conseguir chamar todos aqueles que estão nessa atividade a sentar, conversar e propor mudanças, enfim, que nós possamos ser esse elo, talvez, de mudança. Então, eu só tenho a agradecer, Raquel, minha querida amiga, por ter aí aceito. Vamos marcar, então, outras. Espero estar em breve com você, para que a gente possa juntas, então, comemorar que nós passamos essa fase e que nós vamos aí abraçar novos projetos, não só com a pós, mas com essa pesquisa que eu gostaria muito que você nos auxiliasse com essa visão sistêmica que você tem, como é que nós podemos operacionalizar. Então, eu só tenho a agradecer. Vamos sim. Eu me coloco à disposição, para mim é uma honra participar. Me coloco à disposição para todos, quem tiver, enfim, quiser complementar, tiver dúvidas, entendeu? A gente interagir, montar sugestões, inclusive, enfim, eu fico à disposição. E queria mais ainda agradecer a Emiló por dar a oportunidade de participação. Imagina, honra nossa. Vamos manter esse canal, com certeza. Muito obrigada, Raquel. Tenha uma boa noite. Um beijo bem grande. Seja sempre bem-vinda no Ceará. Eu amo essa terra. Tchau. Boa noite a todos. Boa noite. E fique em casa. É verdade. Eu só quero relembrar a todos que amanhã nós temos a live com a professora Carla Gibertoni e a Giovana, tratando de um assunto bastante polêmico, que são os contratos de fretamento nesse momento do Covid-19, né? Como é que podem ser tratadas ou que talvez serão tratadas algumas cláusulas do